Oi para você, aqui Alex Cavalcante, boas-vindas ao nosso podcast da Pulse Eletroestimulação e mais uma vez, uma satisfação ter os nossos amigos Nalígia, Daniel e Sabrina, bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui nesse podcast trazendo mais saúde, eletroestimulação. Eu gosto do eletrofitness, sabe? Eu acho um termo bem legal, assim, acho que a turma mistura duas palavras muito bacanas. Mas hoje nós temos um assunto que talvez pode dar muito o que falar e vai dirimir, tirar as dúvidas principais dessa palavrinha que nós temos vivenciado, eletroestimulação. E eu queria deixar de cara aqui com a Nalígia algumas das perguntas que a gente pode hoje produzir. Aliás, o que a gente vai falar hoje, Nalígia? Pulse, eletroestimulação, eletrofitness, força, mais saúde. Treinos individuais personalizados. Pulse. Resultados reais. Vem pra Pulse. Are you ready? Podcast Pulse. Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre eletroestimulação e saúde. Eu acho que a eletroestimulação no aspecto geral. Ouvir a Sabrina, o Daniel sobre as principais características do treino de eletro e muitas outras conversas boas que vão surgir aí. Legal. Para começar, não tem outra pergunta, né, gente? O que é eletroestimulação? Bom, a eletroestimulação é uma metodologia de treino que chegou para ficar. É uma metodologia aí que vai otimizar tempo. E como eu falei, nada mais é do que uma metodologia de treino. Legal. Agora tem a fusão de tecnologia, Daniel, que é que hoje é o grande diferencial da eletro, assim. A questão do que ela entrega para o aluno, né? Que é o resultado em menos tempo, né? Então, hoje em dia, com a vida corrida de todo mundo, tem muita gente que não tem tempo de ir para academia, ir para um centro de treinamento. A eletroestimulação chegou para sanar esse pedaço aí que as pessoas estão... Eu acho que não só o não gosta, ou não tem, não só o não tem tempo, mas E não gosta também, né? Tem gente que não gosta. Exatamente, isso que eu ia falar. A última pesquisa aí que saiu mostra que 60% dos brasileiros acima de 15 anos não fazem nenhuma atividade física. Então, e não fazem porque não gostam, porque não tem tempo. E aí, quando você oferece uma metodologia que você vai treinar 1-2 vezes por semana durante 20 minutos e vai ter resultados incríveis, eu acho que fica bem... Atrativo, eu diria. Uhum. Exatamente. Tem uma palavra que eu gosto muito, que a gente usa bastante na Pulse, que são os estímulos, né? E eu acho que o treino com eletro, para quem não gosta, quando você começa a treinar, ele te dá aquele estímulo para que você busque depois outros treinos, né? Busque outras práticas, outros exercícios e você saia desse sedentarismo, dessa falta de treino, dessa falta de exercício. E a otimização, que o Dani falou, o tempo, né? É uma grande pergunta também que fica no ar, porque muita gente questiona, mas 20 minutos vai resolver, 20 minutos vai fazer diferença? E a pergunta para vocês é, por que 20 minutos? O que a gente consegue em 20 minutos? O que as pessoas já contaram de resultados nesses 20 minutos? Em quanto tempo? Bom, vamos lá. 20 minutos por quê? Eu já faço esse treino há muito tempo, cara, é o suficiente. Não, algumas vezes até eu treinando sozinho eu desligo um pouquinho antes, porque se você fizer um treino bem feito, 20 minutos está de ótimo tamanho. Inclusive, Daniel, eu mesmo, que já falei no podcast anterior, né, Nalígia? Nós somos alunos de vocês e essa ideia de você trabalhar 20 minutos só parece algo reduzido, pequeno, até falho. 20 minutos eu não vou ter um treino de eficiência. Cara, dá 18, eu já tô pedindo para terminar. É um número mágico, 18. Isso aí, é um número mágico. Eu convido aí quem acha que 20 minutos não vai dar resultado ou não vai fazer cosquinha, eu convido para ir lá fazer um treininho com a gente, né, Dani? Exatamente.
Hoje nos espera esses 20 minutos. Não precisa ser nem 20 minutos experimental, né? Pode ser menos, a pessoa já vai sentir que o bicho pega. Legal. E 20 minutos, assim, a gente tem escutado muitos depoimentos de resultados rápidos também, né? Depois de 1 mês, 2 meses, pessoas já começam os alunos de vocês já começam a sentir esse resultado na pele, né? Seria legal, assim, ouvir de vocês quais foram os últimos depoimentos, vamos dizer assim, que vocês ouviram desse treino rápido e efetivo com eletro. Quais são os primeiros resultados que vocês veem, assim, que as pessoas, os alunos mais comentam? Anunciados, assim, que eles fazem questão de dizer. Bom, os primeiros, assim, que são bem rápidos, ali por volta de 4, 5 sessões de treino, a pessoa já chega falando, nossa, eu tô mais durinho, será que eu tô maluca? Não, realmente tá, porque não é nenhum milagre, é um treino intenso, realmente intenso, que a pessoa consegue fazer ali, manter a intensidade do treino durante 20 minutos com acompanhamento do personal. Então você não tem tempo de pegar mais leve, ou enfim, é um treino intenso. Então ali por volta de 4, 5 semanas a pessoa já vai ter essa percepção ali de que realmente tá mais durinho, tá ficando tudo mais desenhadinho, mais no lugar. Só que depois, assim, o legal que a gente tem escutado, assim, de depoimento e que a gente acompanha nas avaliações que a gente faz, é melhora ali de massa magra, redução de gordura corporal, a melhora do condicionamento físico, da disposição da pessoa. E aí, posteriormente, as pessoas começam a relatar as melhores clínicas, né? Na questão ali de colesterol, de manutenção da pressão. Nos exames em si, né? Tem uma aluna nossa que ela tem artrite reumatoide, né? E ela vinha num processo inflamatório, enfim. E aí ela começou a treinar com a gente. Quando ela teve uma consulta com o médico depois de um tempo de treino, eu não me lembro exatamente quanto tempo de treino, e apresentou lá os exames para o médico ficou impressionado. Ele falou, nossa, se eu não te conhecesse, eu jamais iria te diagnosticar com artrite reumatoide, porque você está ótimo. Então, assim, acho que são esses relatos que a gente escuta, assim, né, nesses dias, que deixa a gente bem, bem feliz, assim. Isso é comprovado, a gente tem visto isso. Quanto tempo numa academia para uma pessoa ter um resultado como esse? Me refiro a uma academia convencional mesmo, assim. Não que seja errado estar na academia convencional, a gente sabe que complementa, mas treino de alta intensidade tem um grande diferencial, né? Quanto tempo, Daniel? Então, eu acho... O que eu acho sobre isso? Tudo depende da pessoa, né? Cara, disciplina. Não adianta você se matricular na Pulse, numa academia, em qualquer outra coisa, se você não tiver um comprometimento com você mesmo, não tiver uma disciplina. A gente não vai estar motivado todo dia. Só que a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que cuidar da gente. Como a gente toma banho todo dia, eu gosto de fazer essas analogias assim. Toma café todo dia, cara, você tem que ter o tempo para você cuidar do teu corpo, que não vai fazer bem só pro seu corpo. Então, assim, eu faço academia e eu faço a Pulse. Para mim, um complementa super o outro, sabe? Então, vai depender de cada um, né? Tem a melhora do sono, o controle do estresse, a alimentação. Então, tudo isso faz parte, né? É um conjunto, né? Mas os resultados na Pulse são muito rápidos. Se você fizer um treino bem feito, se você seguir, cara, é muito rápido o resultado. E numa academia, você às vezes sozinho, você às vezes não faz o exercício direito, a carga ajustada, aí, né, acaba levando mais tempo. Eu sempre falo que um dos grandes diferenciais da Pulse, pelo menos no meu processo, foi esse acompanhamento profissional, que a gente sabe que isso é importante, né? Até pela minha profissão, acompanho individualmente as pessoas e vejo o progresso, é uma coisa assim impressionante. Então era muito normal eu receber esse acompanhamento por parte de vocês, desde o começo, né? Nesses 2 anos que a gente treina. E eu fico muito impressionado porque no 3º mês me fez uma diferença muito incrível. O meu número foi 3. Foi o 3º mês que eu olhei minha respiração, meu processo. Eu já estava parado há 2 anos. Eu ciclava, eu remava, eu corria e eu fiquei um tempo parado.
parecia que era a primeira vez, de fato, quando eu comecei. E eu lembro que esse período ali dos 3 meses foi súbito, veio assim, sabe? Olhei pra Ana Lídia e falei, tem alguma coisa diferente em mim. Primeiro que eu já sinto esse enrijecimento que a Sabrina falou. Isso aí foi notório, assim. Não é o volume, é o... Tônus muscular. É o tônus muscular, correto. Isso foi a primeira coisa que eu fui notando, né? E depois tu vai começando a perceber a respiração, daqui a pouco melhora as questões de circulação. Eu tinha uma certa dormência na perna, cara, não podia cruzar a perna, que eu ficava dormente. E daí eu fui percebendo essa melhora. Então, a ideia do tempo tem muito disso, Daniel. Depende de como você se organiza e de como você cria uma rotina. Porque eu pensei um dia e falei, cara... Porque no começo eu comecei faltando bastante. Eu falei, cara... Você lembra disso, né, Daniel? Eu falei, cara, se eu não tenho 20 minutos por semana... Pelo amor de Deus... Mas aí deve ter virado uma chave em você que você falou, cara, eu vou me organizar porque o dia tem 24 horas para todo mundo. Por que algumas pessoas conseguem e você não? Entendeu? Então, a pessoa tem que querer. Não adianta chegar lá, se matricular e achar que só porque pagou tá... Mesmo com os melhores profissionais, mesmo com as melhores tecnologias, o querer é importante, não tem como. Então, mas isso é uma coisa que eu acho bem bacana da Eletro, que para quem não gosta de ir pra academia, de fazer exercício, enfim, que vai lá forçado e não vai se motivar, e não vai fazer um exercício com uma intensidade adequada, com um intervalo adequado. Quando ela faz um treino de eletroestimulação, que são 20 minutos, que passa super rápido, que tá ali com o acompanhamento do personal do lado dela, orientando, incentivando, e é um treino super gostoso de fazer, porque apesar dele ser bem intenso, você não sente essa intensidade durante o treino, né? E aí logo depois ela começa a perceber essas melhoras, tanto físicas quanto de condicionamento, e, enfim, isso vai motivando ela para continuar. E o que a gente vê é que muitas vezes ela procura outras atividades. Então, isso que é o mais legal, né? É um caminho, sabe? Sem dúvida. E os tipos de treino, gente, o que a gente pode explicar para as pessoas que não conhecem ainda a Eletro, né? Tanto as que já fazem exercício no seu cotidiano, como as que não fazem, querem começar. A gente sabe que vocês têm alguns protocolos, Pulse, uma metodologia da Pulse, e seria bem interessante os ouvintes, né, conhecer um pouquinho mais sobre esses protocolos, como que é feita essa análise, Sabrina, Daniel, qual a recomendação de vocês? Eu sei que é tudo muito personalizado, isso é fantástico, né, mas para que as pessoas entendam melhor como que funciona esses tipos de treino. Bom, os alunos quando chegam lá pro treino experimental, a gente faz uma anamnese, né? Então a gente bate um papo, a gente preenche algumas coisas e a gente procura entender o objetivo dele, o que ele busca lá com a gente. Baseado nisso, a gente vai ver o tipo de treino que a gente vai dar, porque nada mais é do que um personal trainer, só que em vez de ser numa praça, num clube, numa academia, é na Pulse lá no nosso estúdio. Com uma tecnologia. Então, baseado nisso, a gente vai montar, vai ver que tipos de protocolo ele vai usar. Cada aluno tem um cartão. Esse cartão, ele grava os protocolos que ele usa e grava sempre a carga do último treino. Então, a gente consegue ter um acompanhamento, entendeu? Então, isso é bem legal. Então, vai muito de cada um, né? A gente tem... A Sabrina quer falar um pouco sobre os protocolos? Basicamente, a gente tem protocolo metabólico, de força e de relaxamento. Isso é o básico, né? Daí vem um leque de opções que aí vai depender do objetivo, do nível de condicionamento, de como a pessoa está respondendo aos treinos, porque isso também é muito importante. A gente precisa... a gente tem essa avaliação inicial e uma avaliação no decorrer do tempo, né? Que o aluno está com a gente, para a gente ir avaliando como que a pessoa está respondendo um treino, porque as pessoas são diferentes. As pessoas respondem de formas diferentes e elas têm rotinas diferentes. E a partir disso a gente vai montando e vai vendo que ela responde, vai mudando, porque também, né, precisa mudar, não dá pra gente ficar sempre no mesmo estímulo, porque a gente adapta, né? Absolutamente personalizado, absolutamente individualizado, completamente singular isso aí, né?
porque cada vida é cada vida, cada treino é cada treino. Apesar de serem os mesmos profissionais, né? Apesar de serem talvez os protocolos assim, universais ou padrões ou científicos para a área de atuação de vocês, não tem como não ser personalizado. Para quem gosta e quer isso, a Pulse entrega, né? Sim, até porque, né, por mais que a gente monte ali a sua rotina de treino, vai chegar um dia que você vai chegar, não vou treinar essa semana porque eu tô gripado. Quando você voltar, já muda teu treino. Cheguei hoje, tô exausto, não dormi essa noite, eu tô super estressado com o trabalho. Então, assim, além da gente já ter ali aquela programação, vamos dizer assim, de treino, a gente precisa avaliar no dia a dia ali, né? No dia que você chega para treinar, a gente precisa avaliar como tá esse aluno naquele dia, né? Não adianta você chegar lá super estressado, com cortisol lá no alto e eu querer passar um treino super puxado para você, porque eu vou correr o risco, inclusive, até de te lesionar. Pessoal, uma coisa que eu queria colocar aqui para quem está nos ouvindo, nós estamos num podcast da Pulse e aqui o tema de hoje é a eletroestimulação, os grandes diferenciais disso, mas vamos fazer quem está nos escutando pela primeira vez, como que seria uma rotina no estúdio? Imagina, ele chega lá, vocês vão abrir sempre a porta com aquele sorriso, que a gente sabe bem, com aquele carisma, e depois, fala um pouquinho aí. Roupa cheirosa. Roupa cheirosa, colete. Eu queria que vocês dessem um vislumbre para quem não está vendo isso aí, para quem está longe. Vai lá. Um aluno que já é nosso aluno. Sim, exato. Vai chegar, ele vai, ou se ele já tiver a roupa dele, ele vai trocar a roupa dele, ou então ele vai pegar uma nossa lá. Tá, mas desculpa, explica o que é a roupa, né? Porque a gente escuta muito isso. A pessoa que chega a primeira vez no estúdio já até chegou, não, eu vim com uma roupa toda preta, porque eu vi que a roupa era preta, então... Tem uma roupa especial para o treino, né? É uma blusa e uma bermuda mais justa, que é para proteger a sua pele e para facilitar a condução do estímulo, né? Então, ele vai subir, vai trocar de roupa. Na volta, a gente vai molhar os coletes, a gente umedece ele, o colete, os straps e o cinto do glúteo, monta o aluno, perna, braço, o colete e o glúteo, conecta na máquina e aí a gente toca o treino. Muito legal. E você fica assim, fica até elegante, viu, gente? Não, o pessoal fala que fica mais bonito, fica mais magro. Mais magro, melhora a postura. Melhora a postura, né? exatamente. Reta, é bem legal. Eu me sinto quase um Robocop, assim. É isso, porque a gente aperta, né? O colete ele tem que estar justinho, né? Bem legal. É mais para você que está nos ouvindo imaginar um pouquinho de como é a experiência. A experiência de estar com todos esses apetrechos pretos, assim, é super legal, né, Ana Lígia? Muito legal. Já cheguei a treinar, assim, um pouco, digamos, me sentindo inchada, né? Naquele período de mulher. E aí depois, quando eu saio, cara, parece que eu fui sugada, assim, saiu tudo. Legal. Muito legal, muito bom. A ideia de você, por exemplo, topar um desafio de um treino tem a ver também com a sua expectativa de saúde, né? Eu, por exemplo, tenho o hábito de beber água. É importante beber água antes de um treino de eletroestimulação? Ou ter um consumo de água, de preferência alcalina? Quanto mais hidratado você tiver, melhor vai ser a condução do estímulo. Então, mais intenso vai ficar esse treino. Legal. E a meia hora antes do treino, eu lembro até hoje dos protocolinhos ali do treino experimental, eu lembro que o Daniel falou, não se alimentar só até meia hora antes do treino, né? Para talvez não chegar ali muito saciado. Porque isso também é de cada pessoa, né? Eu vejo hoje a questão do jejum intermitente e tal. Muitos alunos, quando eu estou no estúdio de manhã, eles estão em jejum. Eu, Daniel, não consigo acordar e não tomar café. Para mim, não me atrapalha. Aí é de cada um, é como você se sente melhor. Porque tem muita gente que come, faz uma refeição e depois vai treinar e se sente, parece que vai sair, né? A gente recomenda que se alimente, porque você vai fazer um treino intenso e você precisa ter combustível, né, para fazer esse treino. E essa recomendação de ser pelo menos 30 minutos antes é que justamente é um treino intenso. Se você tiver com o estômago cheio, vai ficar mais difícil, você pode ficar enjoado. E além de ser um treino intenso, a gente está trabalhando com estímulos elétricos. Vai ter uma corrente passando ali e de uma forma profunda. Então, pode dar um enjoo, assim, pode dar um mal-estar.
Então a gente recomenda que não chegue de estômago cheio, mas porque- também não chegue de estômago vazio. Porque eu tenho estômago de avestruz, então pra mim... Essas peculiaridades eu acho fantástico, né? Pra gente entender um pouquinho de como funciona. Eu queria que a Analogia pudesse abrir aí um pouquinho pra gente fechar. Nós temos aí mais 5 minutinhos. Eu tenho curiosidades, inclusive, de saber eletroestimulação mundo afora. Que números a gente tem dentro do Brasil, fora do Brasil? Se esse negócio, vamos chamar assim, pegou ou não pegou? Eu lembro que a Alemanha é um referencial de alguma forma para isso. A Mirra, a máquina que a gente trabalha é a Mirra, ela é alemã, é a líder mundial em eletroestimulação. A primeira a trabalhar com isso. Hoje existem diversas marcas, né, de máquinas de vários países, mas a Sabrina tem os dados aí. Só para deixar mais desenhadinho. Hoje no Brasil a gente tem 5 marcas licenciadas pela Anvisa. Então, a eletroestimulação de corpo inteiro. Isso a gente está falando de eletroestimulação de corpo inteiro, tá? Porque a gente também tem eletrolocal. Treino de eletro de corpo inteiro, a gente tem 5 marcas hoje no Brasil. A gente já tem o treino aí há aproximadamente 5 anos no Brasil, tá? Mundo afora, a eletroestimulação de corpo inteiro já está aí há 14 anos. E só para vocês terem uma ideia, só vamos lá, pelo mundo inteiro, tá? São 60 países que treinam que tem esse treino de eletro, e só na Alemanha, tá? São mais de 2.650 estúdios, só na Alemanha. É uma realidade, é uma rotina, deve ser. Você está andando aqui e você, tem um estúdio aqui na esquerda, tem outro na direita. Não é moda. Eu faço uma analogia com Pilates hoje em dia, né? Que cada esquina tem um estúdio de Pilates. Não era assim. Na Europa, não era assim. Na Europa é com a eletroestimulação, né? A eletro veio para ficar, e graças a Deus, né? Porque é uma delícia. Incrível. É isso que eu queria deixar. Eu acho que nós temos... O que nós temos aí na Lídia? A gente tem só mais 2 perguntas, eu acho que para finalizar, que são muito recorrentes, né? Tanto nas redes sociais da Pulse, quando a gente conversa com outras pessoas. A questão de idade, os idosos podem fazer eletroestimulação? É recomendado? Quais são as restrições, não só para idosos, quanto para o público geral? Não tem restrição de idade, tá? O que a gente tem de restrição aí absoluta para treino de eletroestimulação de corpo inteiro hoje são gestantes, pessoas com marca-passo cardíaco. Fora isso, a pessoa, se tiver apta a fazer um treino mais intenso, pode treinar eletro. Inclusive para os idosos tem sido de grande benefício, né? Quando a gente fala ali a faixa etária acima de 65. Por causa da sarcopenia, né? E é legal porque ele é um treino bem fácil de fazer, que você não precisa de grandes amplitudes de movimento, você consegue treinar só em isometria, por exemplo, a gente consegue fazer um treino sentado, até tem um caso de uma aluna nossa que é uma senhora já, estava com o pé imobilizado, o tornozelo, né? E ela treinou 2 meses, né? 2 meses. Com o tornozelo imobilizado. Não faltava, foi super legal, porque ela teve manutenção ali de massa, de força, qualidade de vida. Olha, muito elucidador para quem quer conhecer. A Pulse está hoje em Florianópolis, para nós uma referência em eletroestimulação, principalmente pelos profissionais que a compõem. Eu queria, inclusive, incentivar. Nós teremos mais episódios. Se você está aí nas redes sociais, quiser deixar suas perguntas, suas questões, se você tem algo peculiar, nós vamos colocar também nas descrições os contatos da Pulse. Eu super recomendo, trabalho na área da saúde também, e eu sei a importância disso, não só para a saúde física, né, como no contexto biológico, metabólico, biopsicossocial. A saúde mental tem sido fortemente impactada por pessoas que descobriram aqui na eletroestimulação como de fato estimular a sua saúde por meio dessas práticas de atividade física. E eu queria agradecer mais uma vez por essa presença de vocês aqui nesse bate-papo. Foi aí 25 minutos muito rico, de muita coisa legal. E nos próximos episódios a gente vai levantar mais questões, que aí a gente vai falar de saúde, nós vamos falar de novidades, até tipos de treino, como você pode e o que você pode ganhar tendo uma rotina de eletroestimulação.
eu desejo que você, inclusive, compartilhe essas informações com mais pessoas que querem ter a vida de volta, sabe, gente? É de fato resolver um problema que a gente sabe que é um problema mundial. Acho que uma grande pandemia no mundo aí seria as comorbidades e esse sedentarismo nosso de cada dia, né? Nosso não, graças a Deus aqui, mas da maioria das pessoas. Daniel, muito obrigado. Sabrina? Obrigada. Valeu, gente. Foi ótimo. Obrigada, gente. Bom, e a gente tá esperando as perguntas de vocês. Um prazer enorme responder e tirar as dúvidas. Quem quiser seguir no Instagram... @Pulse Estúdio Floripa. Isso aí, Sabrina. Pulse Estúdio Floripa, muito bom. Nalígia? Agendar uma aula experimental? Lógico, pode chamar no WhatsApp e no direct lá da Pulse, e-mail, Google. Estamos aí. Só botar Pulse que aparece a gente. É isso aí, gente. Pessoal, muito obrigado. Vamos então finalizando aqui o nosso podcast Pulse Eletroestimulação. Um grande abraço para você. A gente se vê nos próximos episódios. Valeu! Pulse. Eletroestimulação. Eletrofitness. Força. Mais saúde. Treinos individuais personalizados. Pulse. Resultados reais. Vem pra Pulse. Are you ready? Podcast Pulse.